Boa noite. Uma noite um pouco fria, mas as cordas vocais podem estar aquecidas. Boa noite. Que bom. Você escolheu um ótimo lugar para estar essa noite. Eu tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, pegando na mão, e eu particularmente não gosto de abrir mão desse privilégio. É muito bom cumprimentar as pessoas com contato físico. Eu gostaria que você, com muita reverência, fizesse isso com a pessoa que está ao seu lado. Cumprimente a pessoa ao seu lado e diga que é muito bom estar aqui na igreja. Estendo a vocês a nosso boa noite. Deixa eu cumprimentar um para representar. Queridos, estamos num lugar que é bastante interessante, a despeito de ser um templo. Nós dizemos que estamos em casa, porque estamos na casa do Pai. Esse sentimento de estar na casa do Pai é extensivo também a todos aqueles que estão nos visitando. Se você está conhecendo a igreja do Jardim América, se você está vindo pela primeira vez, se você está vindo regularmente, eu gostaria que você tivesse esse mesmo sentimento que permeia o nosso coração. Nós estamos na casa do Pai e não há lugar melhor para estar do que na casa do Pai. Nessa noite nós teremos uma mensagem musical, teremos uma mensagem falada e teremos o privilégio de desfrutar da dedicação de um livro da querida Darleide Alves. Ela estará depois autografando os livros para aqueles que adquirirem, assim o quiserem. Ela estará, chamamos de noite de autógrafo. É bastante chique, né, Darleide? Teremos também, além de todos os louvores ao nosso Pai, teremos também uma noite de autógrafos. Muito obrigado a você que veio. Se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta em casa. Se você conhece alguém que está ausente da igreja por questões de saúde ou outros motivos, procure a Matilde Tarifa. Ela está liderando o grupo de visitações. Quer organizar um pequeno grupo ou dar estudos bíblicos, mas não sabe como fazer? A igreja oferece todo o material de apoio. Pegue o seu e bom trabalho! Uma ótima notícia para os pais. Vem aí a Escola Cristã de Férias para crianças de 5 a 12 anos. De 29 de junho a 3 de julho, da 1h30 às 5 da tarde. Tema: Vida Selvagem. Inscrições com o Ministério Infantil ou pelo e-mail cris@advir.com.br. Todos que queiram colaborar na organização da Escola Cristã de Férias devem procurar a Cristina Magalhães. A Assistência Social Adventista, ASA, pede que os irmãos colaborem com cobertores, edredons e mantas. Deixe suas doações na caixa da ASA, que fica na recepção. A campanha do Tricô 2015 está na reta final. A entrega será no dia 4 de julho, às 2h30 da tarde, no Lar São Vicente de Paula. Quem ainda estiver tricotando, precisa fazer a entrega para embrulharmos os presentes. E aqueles que queiram ajudar com fralda geriátrica tamanho M ou G, devem entregar ou levar no dia da visitação. Julho está chegando. Dê uma paradinha e desfrute do programa Princípios de Saúde e Evangelismo. De 6 de julho a 1º de agosto, curso completo para o seu crescimento físico, mental e espiritual. Aulas de nutrição, culinária saudável, doenças comuns e ainda profecias de Daniel, santuário e eventos finais. Realização Viva, Espaço Educativo de Saúde. Mais informações no mural da igreja. Atenção! Novo e-mail para comunicar-se com a Secretaria da Igreja. secretaria.jardimamerica@gmail.com.
Boa noite a todos. Que bom que você veio. Entre tantos lugares para ir, você vê o melhor dele, sem sombra de dúvidas. Nesse momento, nós vamos abrir o nosso coração e cantar louvores a Deus, alguns hinos bem conhecidos, fáceis. E nós convidamos a você para que cante junto conosco. Começaremos pelo hino número 1 do Inário, Ó Deus de Amor. Todos juntos? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Deu para aquecer, esquentar um pouco mais. Pode ficar um pouquinho melhor. Vamos cantar juntos então o 295, Tudo Entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego.
prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Através dela, você está aqui e tem o momento de poder cantar esse louvor junto com a gente, em espírito e em verdade. Número 211, Rude Cruz. Vamos nos colocar em pé? De cruz se erigiu, Nela o dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus ela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu o convido para se ajoelhar conosco em oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, rendemos-te graça, Senhor, por tudo que tem feito por nós, pelas bênçãos, pela guarda, pela proteção, por tantas dádivas que nos tem dado que nem sabemos contar. Mas te rogamos, Senhor, que nesse momento, onde muitos dos seus filhos estão aqui juntos, na tua santa casa de oração, te peço a tua companhia conosco. Te peço que o teu Santo Espírito possa abrir nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento, amaciar o nosso coração. Te peço de um modo muito especial pelo pastor Darcy Reis, que compartilhará conosco a mensagem dessa noite. Faze dele, Senhor, um instrumento teu, para que vidas sejam modificadas pela tua mensagem através dele. Te pedimos, na certeza de que seremos atendidos, mas em nome do teu Filho te rogamos. Amém. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como um Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz? Levanta, mestre, já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho.
vai curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim, deixa a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo ao céu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me impuro a Deus. Vai verter a vida do corpo ao céu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me impuro a Deus. Amém. Faça como eu, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Eu vou ler o verso 13. O artífice em madeira estende o cordel e, como lápis, esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança de beleza de um homem que possa morar em uma casa. Esta é uma noite muito especial. Sou pastor há mais de 50 anos e pela primeira vez tenho o privilégio de liderar uma reunião para a dedicação de um livro. Eu queria chamar aqui a autora desse livro para que respondesse algumas perguntas que eu desejo fazer. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. E me sinto honrado por a sua presença. Boa noite, povo de Deus. Todos conhecem a Darleide, né? Se não a conhecem, vão conhecer um pouco mais dela agora. A Darleide tem um talento muito grande. Mas eu queria saber o seguinte, Darleide. Como você aprendeu a escrever? Eu aprendi a escrever com a minha mãe. E quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever, aos 6 anos de idade. Sabia ler e escrever. Ela quem me ensinou as primeiras palavras. E você escrevia as primeiras palavras como? No início eu usava tudo que eu encontrasse, um carvão, uma pedra, qualquer coisa que fizesse risco. Mas quando eu ganhei meu primeiro lápis, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Você escrevia as palavras, eu queria saber tem uma curiosidade comigo. Você sempre escreveu bonito, como escreveu agora no seu livro aqui, ou você escrevia algumas coisas erradinhas assim? Toda criança escreve errado em linhas erradas, né? Em linhas tortas. E com certeza, os meus primeiros rabiscos. E qual era o procedimento quando você escrevia alguma coisa errada? Eu descobri que podia apagar. Ah, é? Eu era sabidinha. Sabidinha? Apagava com o quê? Ué, com a borra. Não, algumas vezes eu
eu passava assim, o cuspinho, mas eu fazia isso. Faz- E outras vezes eu usava água, eu estava aprendendo. Eu achava que eu molhando ia apagar aquela tinta. Mas eu aprendi que tinha uma coisinha chamada borracha. Borracha. Você falou que escrevia, aprendeu também a escrever, então, com lápis. Sim. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns lápis. Depois eu vou falar sobre eles. Mas eu também aprendi a escrever com lápis. E quando eu escrevia, às vezes quebrava a pontinha do lápis. Como é que você agia? Quando quebrava a ponta do lápis, e aí, como é que você escrevia? Olha, primeiro eu aprendi a apontar o lápis com uma faca pequenininha. Faca pequena. Depois uma lâmina. Olha como eu era danadinha, porque lâmina não era coisa de criança. Mas também depois descobri e ganhei o meu primeiro apontador. Primeiro apontador. Eu descobri que era bem mais fácil. Bem, nós vamos ler depois o seu livro, ver se ficou algum errinho aqui, e vamos usar a borracha para apagar. Muito obrigado. Obrigada. Vocês perceberam que a Darleide começou a escrever com lápis, primeiro com carvão, né? Mas ela não dispensou o lápis. Quantos aqui aprenderam a escrever com lápis? Nossa, 100%. O verso da palavra de Deus que eu li aqui, vocês percebem que salienta um lápis. Diz aqui a palavra de Deus o seguinte: o artífice em madeira estende o cordel e com um lápis ele desenha a arte que ele vai executar, o trabalho que ele vai fazer. Eu tenho em minhas mãos muitos lápis, não são todos que eu possuo, eu trouxe apenas alguns deles. Eu, por muito tempo, desenvolvi um hábito, não sei se é hábito ou um hobby, né? Em todo lugar que eu ia e encontrava um lápis, eu trazia esse lápis comigo. Fui fazendo coleção de lápis. Aqui eu tenho alguns, esses aqui, por exemplo, é um lápis grosso, não foi usado nenhuma vez. Esse outro aqui já está prontinho para escrever, não foi usado, mas ele tem aqui a famosa borracha. A Darleide, quando escrevia errado, ela usava também a borracha, né? Tem aqui outros de outras cores, outros que não foram usados. Eu descobri uma coisa interessante, muito obrigado. Eu descobri uma coisa interessante. Os lápis existem em todos os lugares. Em todas as cidades que eu fui, às vezes nos hotéis que me hospedava, tinha lá um lápis de brinde. Eu queria conversar com vocês nesta noite memorável e extraordinária, que nós vamos fazer a dedicação de um livro que pela tecnologia não foi escrito mais com lápis. Mas o início desse livro teve o lápis como a sua origem no conhecimento e na sabedoria da Darleide. Eu queria falar sobre o lápis. O lápis é um tema bíblico. Talvez alguns dos senhores não soubessem, mas o lápis é um tema bíblico e ele pode nos ensinar muitas lições. Ali está no telão o lápis. Eu queria que vocês pensassem que o lápis não é sozinho. O lápis tem uma turminha. Assim como você na escola tinha a sua turminha, que aprontava para a professora, o lápis tem a sua turminha, é chamada a turminha do lápis. E ali eu coloquei alguns membros dessa turminha. O livro, a caderneta, o caderno, a borracha, a tesoura, o esquadro, a régua. Dependendo da situação, o lápis se serve ainda hoje de membros da sua turminha. Essa é uma coisa interessante. Eu queria nessa noite estudar algumas coisas sobre lápis. Existem lápis de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as cores.
entre os instrumentos de escrita, na realidade o lápis é, sem dúvida, o mais universal. Ele existe em todos os países, em todos os lugares, é o mais versátil, é o mais econômico. Ele é produzido aos milhões, todos os anos, mesmo na era da internet. A tecnologia, a sabedoria humana, a ciência, ela não consegue sufocar a utilidade do lápis. Por isso, o lápis tem uma das grandes virtudes dele, que é a durabilidade. Esses lápis que tenho aqui, eles estão comigo, alguns deles há 30 anos. Ele é um produto de longa durabilidade. Ele não exige muitos cuidados, mas realmente ele pode ser útil em qualquer ocasião. Não é afetado por variações climáticas. Sabiam que o lápis escreve até debaixo d'água? Experimente um dia, molhar, abrir a torneira e ver se consegue escrever o seu lápis. Nenhum outro produto pode ganhar ou se gabar de ser tão polivalente e tão versátil como o lápis. Os lápis servem para os mais variados fins: escrever, desenhar, pintar, embelezar, para fins cosméticos e outros fins. É chamado com propriedade, por isso, o amigo número 1 das crianças. Algumas coisas que o lápis pode fazer são realmente notáveis. Ele é um companheiro para a criança, porque a criança com o lápis aprende a escrever. E isso não só aqui no Brasil. As crianças aprendem a escrever com lápis no mundo inteiro. Por isso ele é tido como produto de 1001 utilidades. É indispensável para todos os tipos de anotações, de traçados, de rascunhos e, sobretudo, coisas que possam ser escritas ou desenhadas à mão. Eu fiz aqui uma pesquisa na internet. Alguns desenhos que foram, ou telas, ou fotos, que foram reproduzidas com lápis de grafite. É uma coisa muito interessante. Aqui estão outros, pessoas que talvez alguém conheça aqui. Aqui está, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Realmente é coisa fantástica ter a capacidade de fazer imagens ou fotos tão perfeitas com simplesmente um lápis na mão. Conhecem esse cidadão? Esse garoto aí tinha 15 anos, hoje ele está com 76 anos, está falando aqui para vocês. Esse desenho foi reproduzido. Ali está o nome da pessoa, já é falecida, Francisco Melo, lá de São Carlos, no interior de São Paulo, né? Mas veja a utilidade do lápis. O maior produtor de lápis, sabe quem é? É o Brasil. De todo o mundo, o Brasil é o maior produtor de lápis. Ele produz cerca de 2 bilhões, 1 bilhão de lápis por ano. Quem é que mais consome lápis? Na realidade, é os Estados Unidos. Mas o lápis é feito de uma mina, de uma pedra chamada mina, né? É encontrada especialmente nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E essa pedra, essa mina, nós vamos ver algumas imagens daqui a pouco, ela tem de todas as cores. O grafite é chamado mina, é uma das formas da apresentação do elemento químico chamado carbono C. A mina é composta por matérias-primas, argila semelhante à usada na fabricação de cerâmica, né? Além do que, o maior fabricante de lápis usado no Brasil, pelo Brasil, usa a madeira, 3 tipos de madeira, para envolver esse grafite.
a parte interna do lápis, usa-se 3 madeiras: o pinus, o álamo e a gamelina, que é uma madeira mais clara. Em média, cada lápis de grafite pesa 5 gramas. O maior consumidor de lápis são os americanos. Os Estados Unidos consomem 2,5 bilhões de lápis por ano. E esse aqui é o maior lápis que foi fabricado. Ele está em exposição na Malásia. Ele mede 19,75 metros de altura. E o seu grafite tem 15 centímetros de diâmetro. Ele foi fabricado exatamente para essa circunstância aí. Ele foi incluído no livro Guinness dos Records. E aqui estão algumas pedras que produzem lápis. Lápis preto, mas existem lápis de outras cores, azul. Alguns, por exemplo, essa do meio é da Mesopotâmia, né? A história do lápis. A passagem que eu li conta que o lápis, ele foi citado pela primeira vez pelo profeta Isaías, no ano 738 antes de Cristo. 738 anos antes de Jesus. Por isso, o lápis tem uma história, uma longa história. Aqui está o primeiro lápis que foi fabricado na Grã-Bretanha. Ele era interessante, feito como se fosse um sanduíche, né? 2 pedaços de madeira com o grafite no meio. Não tinha o formato belo que tem os lápis de hoje. Em 1644, na Alemanha, foi feito o primeiro registro oficial do uso do lápis, por um oficial da artilharia. Em 1659, um cidadão que era noivo, no dia do seu casamento, ao registrar que ele estava casando, o seu nome, registrou-se também a profissão. A profissão dele era fabricante de lápis. Foi a primeira vez que alguém se apresentou como fabricante de lápis. E assim a história do lápis continua. Em 1761, quando o marceneiro Caspar Fabre fabricou seu primeiro lápis de chumbo, então a Faber-Castell foi uma das primeiras indústrias que fabricou lápis com finalidade comercial. Evidentemente que esse lápis aí não é recomendado o seu uso, né? Porque ele serve para enfeitar os olhos e as sobrancelhas, e na realidade ele não é recomendado para cristãos. Por isso o lápis é muito útil, e por isso tem muitos motivos para nós termos lápis em casa para guardar. Existem lápis de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as cores. Eu queria nesta noite tirar algumas lições que o lápis pode nos apresentar. Primeiro, o lápis tem gradações. Ele, de acordo com o trabalho que se quer realizar, se deve usar o tipo de lápis especial. Por exemplo, o por H é trabalho de litografia, por B são os esboços e por HB desenhos. Assim como o lápis, assim somos nós. Alguns são mais duros, outros são macios, outros são médios. O comportamento do lápis revela o comportamento das pessoas. Então o lápis tem sido um herói de resistência aos ataques da tecnologia e da ciência. Até hoje não surgiu nenhum outro método melhor, nem mais eficiente do que o lápis para ensinar a escrever. Desde que Isaías citou no capítulo 44, verso 13, que nós lemos a história do lápis, passaram-se 2.753 anos e ninguém descobriu algo mais eficiente para ensinar uma criança ou mesmo um adulto a escrever qualquer coisa.
Então, o lápis nos ensina algumas lições. E eu quero que essas lições passem a ser vivenciadas por cada um de nós nesta noite. Primeiro, o lápis não escreve sozinho. O lápis não consegue escrever sozinho. Por que não consegue escrever sozinho? Porque ele é lápis. Para escrever, nós precisamos usar a mão, precisamos usar, alguns usam desenho com a boca, outros desenho com os pés, mas o fato é que o lápis não escreve sozinho. A lição é clara, nós podemos fazer grandes coisas se estivermos dispostos a colocar a nossa vida nas mãos, à semelhança do lápis, nas mãos de Jesus Cristo, o nosso mestre. Assim como o lápis depende de alguém para fazer a sua obra, assim nós precisamos de Deus. E na realidade, o livro de Filipenses diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O lápis nos ensina esta preciosa lição. Podemos fazer qualquer coisa se Deus estiver conosco. Segunda lição: periodicamente o lápis precisa ser apontado. Quando ele quebra a sua ponta, ele precisa ser apontado novamente. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. Isto faz, na realidade, com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele ficará melhor para executar o seu trabalho. Assim também o ouro sofre. O ouro, antes de ser usado para embelezar como aliança ou qualquer outra coisa, ele precisa passar pelo doloroso processo da fusão. Mas o ouro, assim que sofre, ele torna-se, diz a palavra de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. O lápis nos ensina que, se sofrermos, podemos sofrer, e é verdade que sofremos. Terceira lição: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que está errado. A semelhança do lápis, Isaías nos diz o quê? Que assim como o artista faz a sua obra, eu mesmo apago, sou que apago as tuas transgressões, por mim, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Assim Deus age conosco. O que mais podemos aprender? Não existe ninguém perfeito. Saber corrigir os próprios erros não é só importante, mas necessário para chegarmos à perfeição. Quarta lição que o lápis nos ensina: no lápis o mais importante é o grafite. A madeira que está por fora do lápis não é muito importante. O mais importante é o grafite. Por que é o mais importante? Porque o grafite é a mina, ele está dentro, é o coração do lápis. A palavra de Deus nos diz o quê? Que o que realmente importa é aquilo que está no coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Além do que, o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós temos vários versos da palavra de Deus. Temos esse aqui, por exemplo: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. A palavra de Deus usa a semelhança do coração, se referindo ao coração, usa o cérebro. Na realidade, do nosso cérebro procede todas as coisas. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que têm a sua mente limpa, porque esses verão a Deus. Quinta lição que o lápis nos ensina, e essa talvez seja muito importante: o lápis sempre deixa uma marca. Você usa o lápis, escreve e ele deixa ali a sua marca registrada. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, deixam em nós e nos outros marcas de consequências eternas.
Aqui está um livro, foi escrito com o objetivo de deixar marcas. A Darleide, quando escreveu este livro, ela queria que este livro fosse lido por todas as mulheres. Ela está dedicando esse livro especialmente às mulheres. Esse livro contém as marcas da sua experiência, as marcas daquilo que ela viveu, dos contatos que ela teve com pessoas com as quais ela aconselhou, e ela define aqui na parte final da última capa do livro o seguinte: que falta para você ser feliz? Talvez você procure a felicidade evitando o sofrimento, mas saiba que isso não é possível. Os felizes também sofrem, assim como o lápis sofre. Sofrem com perdas, abandono, traição, lutas e desgostos. E ela diz aqui, Jesus também sofreu, mas ele tinha alegria completa. Então, como receber a alegria que Jesus tinha e quer nos dar? Ele também ensinou como amar a Deus, o Pai. Você sabe como? O objetivo desse livro é ensinar a mulher a aprender a amar a Deus como nosso Pai, como nosso Salvador. Por isso, o título do livro é Amor e Cura. A pessoa que sente necessidade de um aconselhamento da realidade vai encontrar nas páginas desse livro aquilo que ela procura. Então, assim como o lápis, assim são as pessoas. Assim como o lápis, assim são as pessoas. São Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Assim como o lápis produz marcas no papel, no caderno, nas pessoas que usam o lápis, assim Paulo diz que Jesus produz marcas na pessoa. Eu queria fazer uma pergunta: que marcas será que Jesus produz? A palavra do original grega para marcas é a palavra estigma. Essa palavra é usada para definir. Na realidade, Jesus produz alguma coisa que se torne propriedade dele. Essa propriedade de Jesus, ela produz na pessoa alguma coisa que torne a pessoa propriedade de Jesus. Por isso, Jesus, quando andou em nosso meio, ele revelou as suas marcas. Marcas que estavam bem fortes na sua vida, na sua personalidade. Marcas que marcaram a sua vida e o seu ministério. Alguns versos da palavra de Deus nos identificam quais são essas marcas que Jesus revelou aqui na terra. Assim como o lápis, ele revelou as suas marcas. Primeira marca, ele é zelo para com a casa do Senhor. Ele era zeloso para com a obra que ele veio executar. Ele era super responsável. O livro de Mateus diz assim, que Jesus expulsou do templo aqueles que se aproveitavam do templo para ganhar dinheiro, para comercializar, os vendilhões do templo. E expulsou tanto aqueles que manipulavam como aqueles que se deixavam manipular. Ele demonstrou, portanto, zelo com a causa do Senhor. Segunda marca que Jesus deixou definida, obediência. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente, ele diz. Ele era obediente a Deus, além do que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Então, Jesus trazia as marcas de Deus, e no Calvário ele disse: se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus esteve sempre disposto a fazer a vontade de Deus. A terceira marca de Jesus foi o trabalho.
São João revela o quê? Palavras de Jesus quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lucas diz assim: andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele. E Mateus assegura: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus era um exímio trabalhador. Ele nunca se deslocava para um lugar a não ser com um objetivo definido. Ele era trabalhador. Quarta marca de Jesus pode ser dividida em duas palavras: dedicação ao seu ministério e determinação. Ele se entregou, na realidade, à realização de um objetivo para o qual ele viera conseguir. Por isso o Evangelho de São João diz o quê? Eu para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, completa: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E então Jesus revelou que ele nunca perdeu o foco da sua missão. Ele agiu sempre com dedicação, com superação, procurando fazer com a maior perfeição possível tudo aquilo que ele desejava fazer. Por isso, os mais altos valores marcaram a sua vida, sempre buscando o seu objetivo maior: salvar a humanidade. Por isso, Atos diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, meus amados, na realidade, Jesus fez o trabalho que deveria fazer, mas a maior marca, a marca mais notável de Jesus, foi o amor. Por isso, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma marca registrada de Jesus. A marca do amor. Agora veja uma coisa interessante. Resumindo então, o lápis produz marcas. Que marcas produz o lápis? Quando você, na realidade, usa o lápis não escreve sozinho. Segunda marca do lápis, ele deixa-se ser apontado quando tem necessidade. Terceira, ele permite que a borracha apague os seus erros. Quarta marca do lápis, o importante do lápis é aquilo que está dentro dele, no seu coração. E quinta marca, sempre deixa uma marca. Assim foi Jesus. Ele teve marca de santidade, marca de obediência, marca de trabalho, marca de dedicação, e a marca registrada de Jesus, a maior de todas, era o amor. Por isso, as marcas de Jesus expressam a bondade, a resignação e a piedade. O livro de Ellen White, Vida de Jesus, descrevendo as marcas dele, ela assim diz: ali estava o Filho de Deus com o manto escarlate e a coroa de espinhos, desnudo até a cintura, exibia nas suas costas os vergões extensos e cruéis, dos quais o sangue lhe fluía livremente. Seu rosto manchado de sangue trazia as marcas da dor, da exaustão, mas nunca parecera mais belo. No instante em que Jesus carregava a cruz, que ele aparentava e exibia as marcas da dor e da exaustão, é que ele se tornou mais belo do que antes. Cada traço expressava bondade, resignação
e a mais terna piedade. E ela diz mais: os pecados do mundo traziam sobre si em seu rosto. Viam-se, é verdade, marcas de tristeza e angústia, que homem algum jamais sentira. Ele sofria por quem? Pelos pecadores. Então essas marcas que Jesus exibiu na cruz, marcas de amor, de bondade, de resignação, ele as exibiu por amor de quem? Por amor dos pecadores. A igreja é chamada o corpo de Cristo. A pergunta que eu queria deixar para a nossa reflexão é que marcas espera Deus que sejam vistas na sua igreja? Que marcas espera Deus que seja vista ou que sejam vistas na sua igreja? E eu mesmo respondo: as marcas que precisam ser vistas na igreja de Deus hoje e em nós são igualmente as de Jesus: santidade, obediência, trabalho, dedicação e amor. Que Deus nos ajude. Amém? Que esse seja o alvo de nossa vida: santidade, obediência, trabalho, dedicação e amor. Vamos ouvir agora uma música e depois nós vamos então fazer a dedicação do livro de Darleide. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho,
Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Cante junto, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra de suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu amo a sua casa. Cante que não anda só. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Este é um momento muito importante e solene. Nós vamos orar para que estes livros, e este livro especialmente, o primeiro livro que a Darleide escreve, para que seja o primeiro de outros, né? E para que este livro, nas mãos especialmente das mulheres, atinja o objetivo para o qual ele foi escrito. Que Deus conduza o caminho que esses livros vão seguir. E que tantas pessoas quantas para as quais esse livro forem úteis, que possam ter o privilégio, é um privilégio, ter esse livro nas suas mãos, para ler, para seguir os conselhos e para buscar a orientação que o livro traz, a fim de que as pessoas encontrem a alegria de viver, solução para os seus problemas. Tá bem? Você vai segurar os livros na mão, nós vamos ficar em pé todos, e eu vou colocar a mão para que esse livro seja abençoado por Deus. Senhor nosso Deus, esse é um momento importante e por demais significativo na vida da comunidade adventista, na vida das pessoas que tu sabes que irão ter nas suas mãos este livro escrito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, visando um único propósito, de beneficiar os seus leitores. Que este livro, Senhor, que está nas mãos da Darleide, e que a partir de hoje vai ser distribuído para tantos quantos dele desejarem e dele precisarem, sob tua orientação, para a honra e glória do teu nome, nós pedimos que conduzas a distribuição desse livro, que as pessoas sejam grandemente beneficiadas, porque este livro visa somente o benefício das pessoas que leem. Recompensa, Senhor, a Darleide pelo esforço que ela fez de produzir uma obra como esta, tão importante e significativa para as pessoas. E que nós um dia, lá no céu, possamos ver o resultado deste trabalho, traduzido em pessoas que foram por ele beneficiados. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Darleide vai estar à saída, à disposição para autografar aqueles que desejarem já hoje levar o seu volume consigo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Estaremos aqui na próxima quarta-feira para mais uma programação do Jardim América. Eu os convido a estarem aqui conosco. Tenham todos uma boa noite, vão em paz, vão com Deus.